Bom, ô Silvio, o pessoal de casa vai adorar agora, porque eu tive uma conversa com uma excelente atriz que já teve que vender água de coco nas ruas para garantir o pão de cada dia. Ela passou uns perrengues na vida, falou sobre a carreira, recordou histórias, lembrou da ajuda que recebeu da atriz Glória Pires no momento muito difícil que ela passou, viu? O Papo com Dani de hoje é com a querida Najara Tureta. Roda aí! Gente, resumindo meu dia hoje, tá maravilhoso, sabe por quê? Olha, primeiro que tem esse vinho delicioso que tá aqui, comidinha, e segundo, olha quem está aqui do meu lado, essa mulher, essa grande atriz, dubladora. Nossa, a mulher faz de tudo, que é a Najara Tureta. Tudo bem, lindona? Tudo, além da gente ser amiga, né, querida? Que é um prazer enorme estar aqui com você. Não é demais, É sensacional. Menina? Não é demais? É uma honra, né, Dani? Gente, a gente é amiga há muito tempo, né? É verdade, faz muito tempo já, né, É, lindona? a gente se curte faz tempo, né? Faz tempo já, né? Não, e você tem umas tiradas tão legais, assim, quando o meu diretor falou, vamos gravar com a Najara, eu falei, não, pra já agora, porque você é super divertida, super alto astral. E é boa de piada também, né? Que você tem umas tiradas bem legais. Tem, tanto que você faz no seu canal também, não é? Turitando lá. É verdade, o Turetando, é verdade. Que depois ela vai estar lá no meu canal, ó. Se liga lá que ela vai estar no meu canal, tá? Eu tenho tanta coisa pra te perguntar. Então, não, primeiro que eu achava que você era carioca, mas você não é carioca. Você é paulistana. Eu nasci na Bela Vista, fui criada no bairro da Liberdade. Morei no Capão Redondo, ali na Comendador Santana, onde meu pai tinha consultório dentário. E aí, dali, dentista. Exatamente. Dali é que eu fui pro Rio de Janeiro, há 37 anos. Você sempre teve essa coisa de querer ser artista, né? Desde criança, de pequenininha, parece que com 3, 4 anos você já conversava com sua mãe sobre isso. De 2 anos eu queria ser cantora. Se você me perguntasse assim, que menininha linda, como é seu nome? Yaya. Porque eu não sabia falar Najara. O que você quer ser? Ela, cantola. Aí eu ia assim pra restaurantes como esse que a gente tá, assim, aqui em São Paulo, mas que tinham palco. E eu ia cantar. Eu cantava com E você cantava gente. o quê? Roberto Carlos. Ixi, eu apaixonada pelo Roberto Como Carlos, vai né? você? Eu chamava ele de Bida, porque ele cantava a música da Martinha, Eu Daria a Minha Vida. Então ele ficou identificado, eu contei essa história pra ele, ele ficou identificado pra mim como Bida. E eu só cantava a música de Roberto Carlos, Como Vai Você, a música da Martinha, Eu Daria a Minha Vida. E eu cantava nas churrascarias. Então, assim, eu queria ser artista. Meu pai é dentista, minha mãe dona de casa. E eu, com 3 anos e pouco, eu pedi. Eu vi um programa do Moacir Franco na TV Record. E aí a mamãe, eu falei assim, me leva lá. A mamãe, achando que aquilo era fogo de palha. Besterol, tal. E aí ela viu que não era fogo de palha. Que era a sua vontade, o seu desejo mesmo. Exatamente. Aí ela perguntou, você quer tirar foto? Eu falei, eu quero. Eu tenho umas fotos maravilhosas, assim, de modelo, sabe assim? Me sentindo a Gisele Bündchen. Aí a mamãe tirou as fotos naquela época, era tipo assim, você ia batalhar. E a mamãe, poxa, me deu uma força. Ela saiu aqui em São Paulo, nas agências, foi atrás e eu comecei a fazer comerciais aos 3 anos e meio. É verdade, o primeiro comercial que você fez foi de um macarrão instantâneo? Foi. Eu fiz figuração de lanchinhos e nesse do macarrão instantâneo, que foi o lançamento do macarrão instantâneo aqui no Brasil, fui eu que fiz. E como que foi quando você apresentou? Você apresentou um programa? Como que foi? Você apresentou o primeiro programa? Na realidade... De calouros? O que era? Não, era um programa do Durval de Souza. Ele, assim, ele ficou muito encantado comigo porque eu perdi Eu tinha 4 anos e meio. E eu perdi uma criança. Eu não sabia nem ler. Eu perdi um teste para uma novela, para ser protagonista dessa novela na Record. E aí eu saí chorando e o Durval de Souza cruzou com a gente na escada. Que essa menina bonita tá chorando. O titio vai fazer um programa, eu vou te chamar. E era esse programa Grande Gincana. Ele escrevia os monólogos e dava para eu ler. Eu falava sobre a fome, eu falava sobre a guerra, eu falava sobre a tristeza, sobre a alegria. Eu tenho alguns e minha mãe guardou. E eu entrava e dizia esses monólogos. Só que era um programa de variedades. Inclusive o Renato Aragão e o Dedé Santana trabalharam nesse programa. Trabalhavam nesse programa? E eu apresentava o Arrelia e o Pimentinha. Então, com vocês agora, o Arrelia e Pimentinha, que era uma dupla de palhaços da época que fazia muito sucesso, como o Patati Patatá faz hoje. Sim. E era isso que eu fazia, eu apresentava e dizia monólogo. Gente, isso com 4 anos. Com 4 anos. E você não sabia nem ler. Não, e aí, como que fazia? Mamãe lia Lia e eu decorava do meu jeito. Você decorava do seu jeito e aí você apresentava do seu jeito. Meu jeito. Tá, isso foi na Record, que você falou desse programa que você participou.
Mas e assim, como que foi essa coisa de ser atriz? Você queria ser atriz antes? Ou era TV? Depois que a atriz foi uma consequência da TV? Eu acho, Daniela, que a minha paixão era TV. Eu queria ser artista, só não sabia o que era, né? Mas eu acho que eu queria estar na televisão. Não me pergunta, Daniela, era uma coisa que não tem explicação, não tem. Eu queria estar lá. Mas a novela qual que foi a novela que você apareceu na Tupi lá? Foi Papai Coração. Então. Eu fui protagonista. Você foi protagonista? Foi a primeira novela? Foi. E já foi protagonista? Foi, já? Depois de muitos testes. Que rabuda você, mulher! Mas você fez vários testes aí? Fiz vários testes. Nossa, você tinha quantos anos? Eu tinha 8 anos. Quando a novela estreou, eu tinha 9, mas eu tinha 8 anos. Começou de final de ano, eu sou de novembro, né? A novela estreou em janeiro, por aí. Mas a gente ficou fazendo muitos testes. Eu digo a gente porque fui eu, mais 2 meninas, e a Tupi ainda fez um fregezinho dizendo que eu tinha ganho entre 5 mil meninas. Não ganhei, não. Eu ganhei entre 2, porque na realidade a Tupi resolveu promover a novela. E aí foi uma loucura, porque eu me lembro que era aqui na Afonso Bovero, ninguém avisou a gente, eu estava em teste, porque até o Carlos Zara não me queria. Até na última hora, assim, o Carlos Zara era o diretor artístico na época, né? E ele não me queria, ele queria porque era para levar páginas e mais páginas de uma protagonista, com Paulo Goulart, Nissete Bruno. A novela era uma adaptação argentina. Nossa, bem Papai Coração. Responsabilidade. Pra quem nunca tinha feito novela. Ainda. Mas eu já tinha feito televisão e eu era safa, Daniela, porque eu fiz um programa chamado Essa Gente Inocente na Record, em que a gente trabalhava com ponto. E o Roberto Marques, que é um grande ator, ele fazia o Guarda Juju da Praça Nossa, e eu tinha um quadro com ele. E ele realmente tirou o ponto de mim e do outro garoto, que éramos os escadas dele nesse quadro, para justamente a gente poder decorar e fazer o programa. Então isso já me deu uma cancha, me deu, né? Eu decorava e o Paulo Goulart, quando me viu no teste, virou pra mim e disse assim, que bonitinha, ela parece minha filha mesmo. E todo mundo pensava que eu era filha dele. Então Só que ainda até o último momento, o Carlos Zara, não, mas ela nunca fez nada pra aguentar 200 capítulos. A novela teve 200 capítulos. Já tive estafa, tive cachumba, fiquei 15 dias fora da novela, eles me filmaram com dublê, assim, aí foram em casa e faziam só minha voz, mas foi incrível. Olha, Daniela, eu me lembro até hoje, foi assim... incrível, eu estar ali fazendo a Titina foi uma experiência gratificante demais. Esse troféu é para a pessoa que eu mais gosto nesse mundo, você. Eu não quero isso. Quando você me pediu conselhos, eu lhe disse, nada de violência. Tá, isso foi muito importante pra você, mas contracenar com a Regina Duarte foi incrível. Foi incrível. Mas foi graças a esse começo bom que eu tive, que eu tive você teve a oportunidade. Exatamente. Porque foi o personagem que mais te destacou, foi esse, né? Foi, nossa. Malu Mulher, né? Malu Mulher. E era um programa, assim, muito inovador. Eu fiz muitos testes também, eu morava aqui em São Paulo ainda, eu fazia uma novela na Tupi, eu estava fazendo uma novela ainda e eu fui indicada pelo Ednei Giovenazzi. É um grande ator, meu padrinho incrível. E você nunca fez curso de atriz, assim, teatro? Você nunca fez nada? Não, o que eu fiz foram assim, foi mini cursos, por exemplo. Teve uma grande atriz maravilhosa chamada Madeleine Sherwood. Vocês podem vê-la em Gata em Teto de Zinco Quente, contracenando com Marlon Brando e a Elizabeth Taylor. E ela deu um mini curso no Rio de Janeiro. E eu fiz 14 dias e tal. Então, assim, fiz workshops. O que eu sei eu sou autodidata. Tudo que eu sei, eu aprendi fazendo. E com essa gente que vocês não veem, que tá aqui atrás, que são os câmeras, que é o boomman, que é o iluminador, que diz assim pra você, Narjara, cuidado com a luz, olha, para um pouquinho mais pra cá. Então, assim, esse pessoal que tá atrás me ensinou muito. Seus professores. Me ensinou muito. Ó, cuidado, descobre cá pra câmera, cuidado ali e tal. Então, com isso, eu fui aprendendo ali na raça mesmo. E é o melhor, né? Mas você lê peças de teatro? Muito, muito. Eu leio muito. Eu leio peças de teatro, eu leio biografia de atores. Eu procuro me informar muito sobre a arte de um modo geral, sobre a cultura de um modo geral, porque eu acho que o importante para um ator é ele saber um pouquinho de tudo, porque ele precisa disso. É uma ferramenta, Ele precisa disso para... Ele tem que buscar aquilo que é para compor o personagem. E quando eu dou aula, que às vezes eu dou aula, claro, como eu não sou magistrada, mas eu posso dar aula da minha experiência como autodidata. Eu digo para os meus alunos, ai, tia, eu não gosto de ler, ou então, ai, eu não gosto de ler. Eu falei, então você está fazendo o que aqui, meu amor? Porque ator que não gosta de ler, sinto muito, porque você vai falar o quê? Problema, vai falar, né? Não dá, não rola. Aí eles, tem que ler, tem. Bom, já que você tem você é atriz, eu vou propor um desafio. Os truques, assim, de atriz. Vamos fazer uma brincadeira? Vambora.
Por exemplo, eu preciso fazer uma cena, quero que você me ajuda agora. Vamos lá. Eu sou sua aluna. Oba! Tá? Oba! Por exemplo, tem que dar um tapa, sei lá. Você tem que me dar um tapa. Ou eu te dou. Vai, eu te dou e você me dá. Tá bom. Um truque, assim, como que faz? Olha, o negócio é o Dá seguinte. de verdade ou não dá de verdade? Ai, Eu meu já Deus, tomei tô medo. alguns, mas... Já tomou? Eu fiz uma novela chamada Éramos Seis e que eu apanhei uma surra da atriz. Ah. O negócio é o seguinte, a minha mão vai passar muito próximo do seu rosto, eu vou virar. tá? E você vai virar. Então, assim, sua cachorra! Você que é... Vai, vamos pensar que a gente tem que ir passando mal, ficar morrendo e tem que cair no chão. Você sabe que cair no chão já é mais complicado, é uma Eu coisa consigo. engraçada. Você consegue? Consigo. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos. Consigo. Então vai. Daniela, tenho que te dar uma notícia péssima, Daniela. Olha, eu soube que seu cachorrinho tá mal e ele acabou de ir pro hospital e eu acho que ele não vai sobreviver. Ai, meu Deus. Gente, ela morreu. Daniela? Era mentira, Daniela. Era mentira. Eu caí, deu pressão. Eu caí. Deu, pra caiu. perceber? Caiu bem, gente? Caiu bem. Vai, você cai Eu, agora. meu Deus, Você cai socorro. ainda. Vai, eu Isso é falo sacanagem, agora. Daniela. Eu falo agora. Najara, pelo amor de Deus, eu preciso te contar uma coisa. Menina, eu acabei de vir do hospital e parece que a sua mãe sofreu um acidente. Vai ter que amputar a perna da sua mãe. Meu Deus. Eu acho que ela morreu, vou falar que nem ela. Ela pagou calcinha? Eu acho que ela pagou calcinha, viu? Gente! Se eu paguei calcinha, não tem problema. Gente, doeu a hora de cair? Não. Que mais que a gente pode fazer? Vou ver truque. Chorar. Chorar já é mais Não, complicado. você falou aqui? que é o desafio. Vamos Chorar pensar. é mais complicado. Ah. Tô aqui? Ah. Tô aqui? Por que é mais complicado? Porque chorar você tem uma... Como é que eu posso te explicar? Ou a gente se emociona com a cena, né? Porque essa coisa de cristal japonês não rola, né? Eu acho que não... E nem como é que se diz? Nem colírio. Tem alguns atores que até usam, mas eu... Usa colírio pra Às vezes chorar? sim. Jura? Mas, olha, às vezes quando você tá muito desesperada, tipo... Mas, por exemplo, o Stanislavski, ele usava uma técnica, né? De Eu pensar uso numa memória. coisa, Memória afetiva, pra poder fazer o choro. Já usei muito Você quando já era criança. usou isso? Muito. Pra poder... Papai Coração eu chorava direto. E assim, as pessoas ficavam assim, nossa, como é que ela chora? Eu chorava direto. Aí você usava, mas às vezes funciona, às vezes não funciona. Exatamente. Mas com criança funciona, engraçado. Funciona? Mas hoje você, por exemplo, você tem que fazer uma cena de choro. Como que você faz? Olha, eu confesso pra você que na penúltima novela que eu fiz, eu fiquei muito feliz, até comigo mesma como atriz, que foi a Morde a Sopra, que eu fazia a mãe da Marina Rui Barbosa. O texto era tão bom, que é o texto do Valcir Carrasco, era tão bom, que cada vez que ela me ofendia, cada vez que ela me chamava de vira-lata, aquilo... A Marina é tão boa atriz e a gente se entendia no olhar. Cada vez que ela me ofendia, aquilo me machucava. Eu não sou mãe, né? Não, mas aquilo me machucava tanto, eu me pus tanto na Lília, porque eu acho isso bacana, você vestiu o personagem. Você vestiu o personagem. Eu acho que eu confesso que foi a primeira vez mesmo que eu consegui vestir um personagem. E cada vez que ela me chamava de vira-lata, aquilo me ofendia tanto, aquilo ia me ofendendo. E aí você chorava. Nossa, mas eu chorava com uma facilidade incrível. Mas a gente vai ter que chorar aqui Então, agora. vambora. E agora? Vamos ver quem chora primeiro. Quem chora Aquela, primeiro, né? porra. Vamos beber. Vamos beber aqui pra dar um fôlego. Vai, saúde. Saúde, tchim, tchim. Saúde. Vamos pensar agora o que aqui? Vamos borrar a maquiagem, você quer dizer, né? Vamos chorar agora. Sim, mas aí a gente tem que ser uma história triste. Então, mas o que agora que a gente vai fazer? A gente fala uma história triste pra outra? Como que faz, gente? Boa ideia, boa ideia. Então vai, ela é minha mãe, tá, gente? E ela vai me dar uma bronca. E você fez uma coisa bem feia. Tá, e eu vou ver se eu consigo... Tá. Daniela, eu tô muito chateada com você, Daniela, porque o que você fez... O que você fez, minha filha, é imperdoável. É imperdoável. Daniela, você tem noção? Você pegou o namorado da sua amiga Raquel... Não, você vai rir? Você vai rir? Pô, Daniela, assim eu não tenho moral. Eu peguei o namorado da outra. Você pegou o namorado da outra, não pode?
Pronto, você deu uma gargalhada ótima. Você sabe que isso é difícil também, né? Rir também é difícil, sabia? Não é fácil, não. Rir também é difícil. E aí, você vai chorar ou não? Bom, eu tenho que chorar, gente. Então Calma. Mas não sei, vai, vamos me concentrar agora. Gente, é difícil, muito difícil, vai. Daniela tem uma história complicada pra te contar. O que aconteceu? Como é que eu posso te explicar isso, minha filha? Você não é minha filha. Não? Não. Como assim? Daniela, a sua mãe te deixou na minha porta. Por quê? A sua mãe era minha empregada. Ela trabalhava pra mim e ela não tinha a menor condição de cuidar de você, minha filha. E, na realidade, o seu pai, eu não posso nem chamar aquele homem de seu pai, ele te fez e te abandonou. Por que meu pai não me quis? Essa já é outra história. É outra história que é melhor você não saber a verdade. Conta. Não mente pra mim. Seu pai era casado. Ele já tinha uma família. E ele não podia te assumir. Eu era uma filha bastarda. Não fala assim. Não fala assim. Era. Isso, era. Era, não é mais. Não é mais. Você agora é nossa filha. Você agora é nossa filha. Tá? Você é nossa filha. Chega, eu chorei. Toca aqui! E aí, foi bom ou não foi? Muito bom. Hã? Ó, até eu chorei. Saúde. Agora, beijo técnico. Isso é... Não existe. Não existe, né? Pra falar a verdade. Rola uma língua, rola... Tem química, né? Porque é o que eu vejo. Vamos falar a verdade aqui. Você, conta aqui pra mim, aqui no meu íntimo, aqui no Sim, na só nossa nós duas, conversa. Só nós duas. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Você, por exemplo, você vai beijar alguém assim. Se é um bonitinho assim, você tira uma casquinha, né? Vai, fala a verdade. Não é nada técnico, vai. Vou te contar uma historinha. Ah. Vou te contar uma historinha engraçada. Eu tava fazendo o Salvador da Pátria. Eu fazia a Rafaela. Onde você estava? Bata na porta antes de entrar, né? Onde você foi depois do casamento? Eu estive na fábrica. Nós estamos com um problema lá no filtro. No tempo em que novela, gente, não era o que é hoje. Nós estamos falando de 89. E aí o Eduardo Galvão, aquele gato, né? Eu era a esposa dele que não tinha dormido com ele. Bom, aí, na lua de mel, ele me tasca um beijo, ela vai se render aos encantos dele. Ele me pega assim, me dá um beijo, tá? E me deu um beijo de verdade. Eu fiquei na minha. Eu só aproveitei. Bom, aí o que aconteceu? O diretor, a novela passava naquela época, gente, a novela das 8 era às 8. Passava 8h15, por aí. Hoje a novela é das 9h30, né? Aí, daqui a pouco, o diretor... E a gente tá lá, né, no maior beijo e tal. Afinal de contas, a gente era marido e mulher. Aí o diretor abre o talkback, né, que fala com a gente no estúdio e diz assim... Eduardo, isso aqui é novela das 8, não é novela das 10, não. Que beijo é esse, meu filho? Não, pelo amor de Deus, volta tudo. Eu olhei pra cara dele e falei, eu te mato, Eduardo. Pode deixar que eu te mato. Aí a gente teve que fazer de novo com um beijo menos afoito. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia é o contrário. Porque pode acontecer, por exemplo, você tá ali fazendo um personagem e você se envolver, né, com outro ator. Pode acontecer isso, né? Daniela, posso ser sincera com você? Eu acho o seguinte, eu acho que todos os desenvolvimentos que houveram, afinal de contas, a gente vê muito isso, a pessoa que tá ali, de repente, tá... Mas eu particularmente penso que se você não tem um bom casamento na sua casa, aí eu acho que você acaba se apaixonando por aquele ator. Porque eu acho que se você tem um bom casamento, aí eu acho que você pode beijar o Alain Delon, que vai parecer que você tá beijando uma pedra. Eu acho que a gente tem a prova disso, né? O Tony Ramos, o próprio Tarcísio Meira.
Acho que a gente tem N exemplos desses, né? Até pode ter aquela química ali na hora, mas depois, Sim. tipo, não é nada disso. Uma química daquela hora. Daquela cena, naquele momento. E depois não fica pensando a tarde inteira, a noite inteira. Não. Nossa, aquilo foi bom, hein? Como diz o tipo Tony isso. Ramos, eu deixo o meu personagem no camarim. No camarim, vou pra casa e Eu acabou. acho que quando você não deixa o personagem no camarim, ou quando acontece esse envolvimento, aí eu já acho que a coisa não tá boa dentro de casa, então. E, ô Najara, eu vejo assim que você é uma mulher assim muito determinada, né? Porque você já passou perrengue, né? Assim, uma época, quando você até foi no Manhã Maior, a gente até falou sobre isso. Foi super legal. E você é guerreira, você não tá nem aí. Se tiver que vender água de coco, nem você vendeu, você vende. Se tiver que trabalhar em outra coisa, você trabalha. Você vive pra ajudar a sua mãe, né? Porque você é filha única. Exatamente. Né? E como que é, assim, pra você, de repente, você tá fazendo muito sucesso numa novela e, de repente, no outro dia, você não tem papel nenhum, você não chora, não dá risada, não bate, não desmaia. Pois é, Daniela, as pessoas se enganam muito porque o pessoal daí de fora pensa que, assim, a maioria ganha muito bem. Ao contrário, a maioria ganha relativamente mal e uma minoria ganha muito bem. Então, quando acaba um contrato, o pessoal fala assim, gastou tudo, torrou o dinheiro e não comprou uma casa, não é assim. Geralmente você ganha para pagar as suas contas. Então, eu até sobrevivi muito tempo com o dinheiro que minha mãe guardou. Talvez até por isso eu não tenha conseguido comprar uma casa, porque realmente eu passei por outros perrengues em que a minha mãe guardou o dinheiro que eu ganhava, ela economizou justamente para as vacas magras, porque você não sabia qual era o dia de amanhã. Só que os tempos em que eu estava eram diferentes dos tempos de hoje. Hoje em dia se ganha dinheiro muito mais fácil. Você ganha numa campanha publicitária muito mais do que você ganha no salário inteiro da TV Globo. Então, isso hoje em dia você vê os garotos da Malhação com carro, com casa própria muito rápido. Coisa que a minha geração não. Faz presença, não é nem ganha uma novela, faz outras coisas. Exatamente, né? a gente não. Então, assim, eu tive que arregaçar minha manga e dizer assim, oi. E outra, fama é uma coisa... Eu tenho fama porque eu tenho um bom trabalho. Não porque eu tenho os meus 15 minutos de fama que a Andy Arrow andou falando há tempos atrás e tá aí pra todo mundo ver, né? Você não ficou, assim, chateada, por exemplo, quando você não teve um personagem, você teve que vender água de coco, por exemplo? Como que foi pra você? Que sim. O primeiro dia foi horrível. Como que foi o primeiro dia? O primeiro dia foi primeiro assim... que você não tinha, parece que você não tinha dinheiro para coco, você tem que fazer uma rifa para poder ter os cocos para poder vender. Exatamente, porque eu ganhei o carrinho de água de coco, né? Eu pedi na cara de pau pra dona da fábrica, né? Eu pedi, veio, e agora? A gente vai vender como? Um primo meu tinha me dado uma máquina, eu fiz uma rifa. Você me ajuda com uma rifa? Olha, todo mundo me ajudou, para poder comprar os cocos, para poder comprar as garrafinhas, ou seja, aquele capital inicial que você tem que ter, né? E aí, no primeiro dia, assim, na porta da minha casa, todo mundo fala assim, foi na praia. Não, é em Copacabana, onde eu moro, é uma rua muito próxima à praia. Eu queria morrer. Eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu disse, ai, meu Deus, daqui a pouco vai abrir o céu, eu vou sumir, ou então vai abrir o chão e eu vou evaporar, mas não rolou. E aí, assim, encara, porque é isso que você vai fazer por enquanto. E aí, o que a minha mãe falava sempre, ela dizia assim, minha filha, tudo que você fizer, seja o que for, faça com amor, que aí dá certo. E aí, eu passei a encarar aquilo como meu trabalho integral, por um tempo, pelo menos. Eu não sabia quanto tempo. Você ficou? Foi muito tempo, Daniela, foi muito tempo. Quanto tempo, mais ou menos? A gente começou em 2002, fomos até 2006. A gente foi até 2006. Foi, 2006, porque aí eu fui chamada para uma novela para Páginas da Vida. E aí a gente parou. E eu achei que a coisa ia deslanchar. Em 2007 a novela acabou. A gente ainda continuou, nós nos mantivemos ainda com um pouco do dinheiro que eu ganhei e tal. Aí quando a minha mãe disse que... Minha mãe viu que a coisa não ia dar, disse assim, não, Jara, a gente vai ter que voltar a vender água de coco. Aí no finalzinho de 2007 até 2010 nós vendemos água de coco de novo. Então foi aproximadamente 10 anos. 7 anos, desculpa, 7 anos. E não foi fácil não, Daniela, não foi fácil. Eu cresci muito como pessoa, porque eu vi o quanto o ser humano pode ser cruel. E o quanto... cruel? Muito cruel. Porque você ouviu alguma fala de falar pra você? Sim. Na sua cara? Eu descobri pessoas, eu descobri a má índole das pessoas, entendeu? Assim, tipo, do meio que você trabalhava? Não, do meio que eu trabalhava, não. Os meus colegas, por exemplo, nenhum, pelo contrário. Dos meus colegas atores, pelo contrário, muitos viraram até meus clientes, como a Maite Proença, o Pedro Paulo Rangel. Esses não.
Mas o povo, em geral, tinha muito uma coisa assim, ela tá ali porque ela deve ter aprontado, ela deve ter, ela é nariz em pé. Então, você escutava muito essa coisa de gente do povo que achava que aquilo ali era um castigo. Nossa. E a coisa não é por aí. E gente louca que sai na rua pra te provocar, assim. Fora o que você tem que enfrentar de bandido, de gente que quer te roubar, de gente que é doida mesmo, assim, completamente pneu e sai. Como houve uma agressão contra minha mãe, a gente foi parar na polícia. Mentira. Mas agrediram sua mãe, uma sim, senhora? Sim, Não acredito. Fizeram por o quê? isso que eu tô falando, pois gente, que horror. Sério? Sério. Teve até justiça, só que a gente ganhou. De gente que faz assim, quem eu vou perturbar hoje? Isso ali em Copacabana. Que horror, né? E a sua mãe teve um acidente doméstico, né? Assim, você e sua mãe que moram juntas? Exatamente. E ela sofreu um acidente doméstico, foi parar no hospital. Na realidade, é por causa da intercorrência da diabetes, que estava muito alta. A mamãe realmente teve uma parestesia, que é uma coisa das pernas mesmo. A perna mesmo dela falhou e ela... Acabou caindo. Acabou caindo, né? E não conseguia se levantar. E eu com ela sozinha, né? Então, sempre ali, nós duas ali... Sempre guerreiras, né? Sempre juntas. E a Glória Pires é uma grande amiga sua, né? A Glória é minha irmã. Ela foi no hospital, te ajudou com a sua mãe, porque sua mãe foi para um hospital público. E ela foi lá te dar uma força, um apoio. A Glorinha é uma pessoa que a gente chama de irmã. Ela nunca... Porque a mãe da Glorinha gostava muito da mamãe e de mim também. A gente é amiga há 37 anos, que foi o tempo que eu fui para o Rio. Nós fizemos amizade quando eu era... adolescente, e a mãe da Glorinha me admirava muito. Então, eu convivi com Glorinha desde os 16 anos dela. Então, a nossa amizade é uma coisa muito, muito de irmã mesmo. A gente se chama de irmã, né? Ela é uma pessoa, é um ser humano incrível, a família toda é um ser humano, são pessoas maravilhosas. E ela nunca me abandonou, né? Então, e como a Regina Duarte também. A Regina, eu posso dizer que a Regina é a segunda mãe para mim, porque quando a gente foi para o Rio, a gente não tinha hospedagem. E a Regina nos abriu a casa dela, na Barra da Tijuca. E hospedou a minha mãe, quando a mãe dela e o pai dela estavam vivos. Eu pude ter o prazer de conviver com o pai e a mãe da Regina. Aí a gente tá falando da Glória Pires, né? E aí eu tava lendo que você deu uma força pra ela quando ela foi fazer a novela Babilônia, né? Porque você trabalha com dublagem também, exatamente, né? Eu adoro. E aí tinha até saído que, a Glória Pires estava usando ponto, que não sei o quê, papapá. Ela chegou a usar por um tempo e depois não usou mais. Eu a ajudava. Por quê? O que aconteceu? Teve um problema na novela, problemas internos lá deles, e a novela acabou sendo diminuída, o que eles já haviam gravado. Porque, assim, tinha uma margem muito grande precisa ter uma margem de gravação muito grande. Eles estavam com 15 capítulos à frente. Então, isso dá uma proteção para o ator, uma proteção para a própria emissora, se fica doente. E, de repente, o que aconteceu? A novela teve um probleminha de ibope e eles tiveram que diminuir. Esses 15 capítulos viraram 5. E aí começou a chegar um capítulo atrás do outro. E aí a coisa começou ficando complicada, foi ficando muitos capítulos. E aí a Glorinha me chamou se eu podia ajudá-la. E aí foi que eu fui ajudar. Então, inicialmente, ela até chegou a usar o ponto e depois não usou mais e eu continuei ajudando. Isso é normal, porque lá, você sabe que eu já visitei uma TV lá no México? Eles usam. E eles usam muito ponto, né? Porque eles gravam demais, né? Muito texto, é muita coisa. E eles trabalham com ponto, né? A Suzana Vieira até já comentou isso. Mas eu acho assim, é complicado demais. Eu e a Glorinha, nós somos super amigas. E o pouco tempo que ela usou, não é fácil, porque você tem alguém no seu ouvido falando alguma coisa. É mais difícil ainda. Você que trabalha com ponto, que todos os apresentadores às vezes trabalham. Você tá falando, conversando, e a pessoa tá falando no seu ouvido. Junto, é complicado. Que era o que não acontecia comigo e com a Glorinha. Então a gente entrou numa sintonia. E aí depois foi tranquilo, depois ela continuou a novela entrou no eixo normal. E aí eu só ajudava ela passando os textos, porque ela mudava algumas coisas, então eu a ajudava, inclusive até tive a honra ali de ser meio coach, né? Como a gente fala, da Adriana Esteves, dela, do Cássio Gabos, que eles tinham umas cenas mais complicadas, eu ajudava a passar e aí acabei ficando até o final da novela. E pra mim foi uma honra. Qual a sua técnica pra decorar um texto? Repetir, sempre. Falando alto? Sim, eu vou falando alto. Vai falando alto, vai falando alto, vai falando alto? Vou falando alto, vou entendendo, vou compreendendo. Primeiro eu dou uma leitura branca. Depois eu vou tentando a nuance, vou vendo o que o outro responde. E aí eu vou falando alto. Você tem que decorar o que o outro vai falar. Exatamente. Não é e só o que é gostoso depois é a gente poder... fazer a troca. Exatamente, bater o texto. Né? Tem autor que não gosta. O Valci, por exemplo, é uma pessoa... Também o texto dele é impecável. Não gosta ele não coloca gosta que coloca o carro.
Aí é mais complicado ainda, É mais né? complicado. Então você tem que se manter ali, decorar ipsis lettere o que tá escrito. Tá. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos. Vamos colocar o ponto. Tá. Aí você vai falar o texto, tá aqui, ó. E você vai... E aí você fala, eu tenho que repetir. Tá? Perfeito, Vamos ver tá. se vai dar certo esse negócio. Se o tic-teco vai bater. Pois é. Bora, coloca aqui. Será? E, ó, um segredo. Eu, geralmente, minha orelha é entrada infantil, tem que colocar uma colinha. Senão cai o ponto. Não entra lá dentro. A minha entrada é infantil. Aqui, ó, é pequenininha. Minha orelha é de criança. Eu sofro com ponto, sabia? Eu acredito. Eu sofro. Aí eu coloco um negocinho aqui pra segurar, Ainda ó. bem que tem cabelo grande. Ó, vê se tá bom aí o negócio, se eu falo. Aperta aí. Aí, tá me escutando, Dani? Oi, Peraí. Dani. Pera aí. Fala. Dani, você tá me escutando? É que você tá aqui... Dani. Fica agora eu tô estranho, ouvindo. né? Fica estranho. Então vamos lá, vamos lá. Tá, o texto. O Rodrigo está vivo, eu sei que no fundo você tem a mesma certeza. O Rodrigo está vivo. E eu sei que no fundo você tem a mesma certeza. Um dia ele vai voltar, eu repito isso todos os dias. Um dia ele vai voltar. Eu repito todos os dias isso E é na minha assim que vida. tem que ser. Vamos descer. É assim que tem que ser, não é? Vamos descer? O Fernando tá me O chamando. Fernando tá me chamando. Pelo menos posso fazer o Fernando feliz, não é? Pelo menos eu posso fazer o Fernando feliz, não é? Ele ficou doido pela bicicleta Nossa, nova. ele ficou maluco pelaquela bicicleta. Linda, né? Vamos descer, corre, vamos. Arrasou! Ai, não sei, eu achei difícil isso. Vem cá. Viu? Viu? Nossa, é ruim a pessoa ficar falando, Não né? é? É melhor gravar assim que eu posso dizer, estudar a circunstância do que vai acontecer, não é? Exatamente. Saber tudo o que, né? Porque eu não sabia, por exemplo, pra mim foi difícil. Tudo bem que eu não li o que era. Eu não sabia o que era isso, quem era Fernando. E o ator, ele tem que saber toda a circunstância anterior, não é? Exatamente. Saber o que é, por que ele acha que vai morrer, porque, essa coisa toda, né? Mas é isso que, assim, Ah. o que aconteceu foi realmente isso. A Glorinha nunca deixou de decorar o texto, entendeu? E os atores, de modo geral, que usam isso no teatro, por exemplo, não deixam de decorar o texto. Não pode, você tem que decorar o texto. É só pra dar só uma pra lembrada, pra lembrar. Agora, os mexicanos, eu não sei, mas pelo que a gente vê, às vezes, tem uns assim meio te amo. perdidos, né? Tipo assim, vai falar se é de chuva. Exatamente. Aí está chovendo, né? Uma coisa Exatamente. assim. Por que a gente acha eles muito exagerados? Talvez por isso. Agora, a dublagem é diferente disso porque você... eu acho a dublagem é muito complicado, porque você escuta na voz original, tem o perigo de você cantar, ou seja, porque o inglês tem uma inflexão, o espanhol tem uma inflexão também. Mas, dona, onde estavas? Eu estou embaraçada. Embaraçada é muito bom, né? Eu estou grávida. Eu estou embaraçada. Aí você não fala assim, eu estou grávida. Não, você não pode cantar igual ele. Você diz, eu estou grávida. Então, você tem que falar aquele texto que foi traduzido na nossa língua e tomar cuidado. Para isso, o diretor de dublagem tem que ser muito bom. Então, é importante a interpretação e a direção da dublagem. Vamos fazer uma brincadeira de dublagem? Vamos. Você vai dublar. Oba! Vamos ensaiar. Agora a gente ensaia. Vamos ensaiar e depois grava. Mas ensaia vendo. Tá vendo? Agora a gente... Mas aí baixa o som, porque tem que baixar o som, Baixa o né? som, pode baixar o som, pode baixar. Vai. Vamos lá. Ai, droga! As minhas irmãs precisam de mim. Calma, pra que essa pressa, docinho? Nós vamos pedir pizzas agora pra tirá-las do telhado. Cedo ou mais tarde, o dever me chama. Mas as pizzas vão esfriar. A gente pede mais, eu tenho que ir. Desculpa, docinho, mas eu não posso deixar você ir. Marlin, como assim? Ah, princesa cara de grana ou sei lá o quê, tá pagando a gente pra te afastar das suas irmãs. Cara de grana, mais grana? É, Foi atrasado. mais grana. Ela nos pagou pra sair com você. Ai, gente, eu dei uma erradinha aqui, ó, acho, no time, viu? Porque você tem que ler e tem que acompanhar a boquinha. É muito difícil. E tem o fone de ouvido que você acompanha o som também, entendeu? É, e a gente não tava, porque senão a gente ia copiar. Porque Exato. tinha que ter sido... Exato, no original em inglês. Em inglês, No exatamente, original, pra gente não... É difícil. É difícil dublar. muito difícil. Pra isso tem que ser ator. Em Aham. primeiro lugar, tem que ser ator. Tem que ter uma técnica, Tem. né? A técnica você aprende em cursos de dublagem, que não são fáceis, justamente por isso. Porque é casar com a boquinha, a interpretação, o sincronismo. Você tem, você tem um Pro Tools, mas ele não te dá, assim, uma segurança, Uma né? segurança, né? Ele, assim, o diretor é que te dá total
empenho, ele te dá a total direção para onde você tem que ir. Não, aqui não deu. Ó, vamos esticar mais um pouquinho. Às vezes o tradutor, também quando traduz do inglês ou do espanhol, ou do que língua seja, às vezes a gente tem que dar uma esticadinha, a gente chama esticar um pouquinho. Ou você inventa uma coisinha na hora. Mesmo estando escrito, você às vezes não respeita o texto que tá ali. Aí sim você acaba botando o caco, sim, porque olha, ela mexe uma boquinha ali, pode ir lá. Então, e é uma profissão que eu amo, eu faço isso há 10 anos, mas eu ainda tô aprendendo. Eu ainda tô aprendendo, é muito bom. Eu amo. Ai, que legal. Eu amo. E você tem um blog, né? Pet dos Famosos. Pois é. Inclusive, o Smart deu uma entrevista, né? Pois é, você me deu essa honra. Ele tá meio paradinho, eu tô meio paradinho, porque eu tava precisando de patrocínio, porque assim, eu queria fazer mais coisas, entendeu? Por exemplo, poder, às vezes, vir entrevistar, por exemplo, eu poderia ter vindo entrevistar você, ter feito um vídeo dele, entendeu? Então isso demanda um dinheiro. Então ele tá um pouquinho parado. Eu agora tô me dedicando um pouquinho mais ao canal do YouTube, que foi uma coisa que eu descobri também agora. E como que tá sendo o canal? Tá legal, tem poucos inscritos, vai lá e se inscreve, tá no Turetando, você que tá aí assistindo o Sensacional, que é fã da Dani Rede TV aí no Instagram, vai lá também. Porque, assim, eu faço coisas, eu tenho entrevistas com dubladores, eu falo da minha vida, eu tô fazendo coisas, assim, bem, tipo, é um canal, assim, bem sem compromisso. Onde eu posso fazer o que eu quero, onde eu posso apresentar o que eu quero. Inclusive, eu tenho agora um projeto, eu tô com um projeto com um amigo meu de fazer um documentário sobre a minha carreira. Ai, que a gente legal. tá querendo também patrocínios, você aí que quiser, né? Sobre os meus 45 anos de carreira. Então, legal. em vez de a gente fazer uma biografia escrita, que é uma coisa que a gente quer também. Sim, mas você quer fazer um documentário. Seria um documentário com depoimentos, de repente terá depoimentos seus também. Olha aí, você já é legal. Então, assim, de eu contar coisas da minha vida, da minha história, coisas que eu não contei às vezes pra ninguém, entendeu? Eu acho que isso dá pra passar até em canais que exibem curtas. É uma forma de eu comemorar. O que você gosta mais de fazer? Teatro, cinema ou novela? Eu gosto muito de novela, né? Novela. Mas tem uma coisa também, Dani. Você fez um filme agora com a Kéfera, Exatamente, né? eu queria te falar. Eu estreiei há pouco tempo no cinema. E eu amo cinema, eu amo assistir. Então, assim, eu gostaria de fazer mais cinema, porque é uma linguagem diferente. E eu amo a telona. Mas, assim, novela é uma coisa que eu tenho paixão. Teatro eu fiz muito pouco. Eu gosto também. Inclusive, tô com um monólogo bem legal também, que seria uma coisa bacana, de uma presidiária. Ai, que sabe, legal. assim, umas coisas que também... Mas é aquela tal história. Tudo depende de patrocínio. Tudo você tem que correr atrás, porque tudo demanda dinheiro, né? Então, ou seja, não estou parada, eu estou, né? Caminhando, correndo atrás e tentando que esses meus 45 anos sejam bem comemorados. Adorei falar com você. Também, foi eu amo muito você. divertido, foi Eu demais. amo Você é amo. sensacional. Você que é, meu amor. Você sabe que eu sou sua fã. Faz tempo, né, de hoje, né? E a gente é amiga, tá? Morram de inveja, tá bom? As invejosas, ó, beijinho no ombro pras invejosas. Nós somos amigas, amicíssimas, tá? Lindona, um beijo, viu? Beijo, Adorei minha falar com amada. você, Eu viu? também, meu Muito amor. legal. Mais fofa. sucesso pra você e que tudo na sua vida seja mais do que sensacional. Seja Pra você também. sensacional. Pra você também, a mesma coisa. Adoramos! Beijos, Ei. queridos. Bom domingo. Muito divertido, Najara Tureta, minha madrinha querida. Olha, foi sensacional falar com você, velho. É muito divertida, né, gente? Muito legal.